Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos métodos de execução mais simples e repetidos foi também um dos mais brutais: o enforcamento no poste. Foi utilizado em cidades, campos de concentração, pequenas aldeias e tribunais. Ao contrário de outros sistemas, este não exigia preparação especial. Com apenas uma corda, um suporte alto e uma ordem, qualquer pessoa podia ser executada em minutos. Aplicaram-no soldados, civis, autoridades, vizinhos e até prisioneiros com poder. O poste não era um símbolo, era uma ferramenta. Em cada canto do conflito, desde o princípio até ao fim, a corda pendurada foi uma imagem constante. Porque entre tantos métodos de execução, o poste foi o mais usado, o mais temido e o que mais se repetiu durante e depois da guerra. Enforcar no poste foi uma das formas mais cruéis de matar que se usou ao terminar a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1945, depois de 6 anos de guerra brutal, a Europa estava em pedaços. As cidades estavam em ruínas, os campos de concentração acabavam de ser libertados e a justiça tornou-se uma urgência. Era preciso castigar aqueles que tinham provocado tanto horror. Mas a grande pergunta era como fazê-lo, que tipo de morte mereciam os piores criminosos daquele momento. Enquanto em Nuremberg os líderes nazistas eram julgados sob vigilância internacional, no leste da Europa apareceu uma forma muito distinta de aplicar a pena máxima, o enforcamento no poste, ou pole hanging. Foi aplicado sobretudo em países como a Checoslováquia e a Hungria entre 1945 e 1947, e não só se usava para executar, mas também para que a morte doesse mais. Ao contrário do enforcamento clássico com alçapão, que causa uma morte rápida ao quebrar o pescoço, este sistema era mais básico, mas também mais impiedoso. Utilizava-se um pau de madeira de uns 3 metros de altura. A pessoa que ia morrer era levada com as mãos atadas por trás e os pés presos com força. Colocava-se uma corda no pescoço que passava por cima do poste e o executor tinha a ponta na mão. O condenado era levantado um pouco do chão e depois o soltavam. A corda apertava-lhe o pescoço lentamente, sem quebrar nada, só cortando o ar pouco a pouco. Essa agonia podia durar entre 1 e 5 minutos. Durante todo esse tempo, a pessoa estava consciente, com o rosto roxo, os olhos inchados, lutando para continuar a respirar. Este castigo não foi inventado depois da guerra. Já existia desde os tempos do exército austro-húngaro, onde era usado para fuzilar os que escapavam ou traíam. O que mudou é que, depois da libertação, voltou a ser usado, mas com uma ideia mais clara: dar um escândalo público aos responsáveis pelas matanças do nazismo e àqueles que os ajudaram. Entre 1945 e 1947, enforcar no poste tornou-se algo que todos podiam ver em praças ou dentro de prisões. Em Praga, o pátio da prisão de Pankráck foi um dos cenários mais usados. Em Budapeste, faziam isso em frente à academia de música. Não se escondiam. Ao contrário do que acontecia em Nuremberg, onde as mortes eram privadas, aqui tudo era aberto. Milhares de pessoas foram ver como matavam Karl Hermann Frank, que havia ordenado a destruição da aldeia de Lidice. Na Hungria, todos viram como Ferenc Szálasi, chefe do partido fascista da Cruz Flechada, asfixiava-se pouco a pouco pendurado em um poste. As autoridades deixavam entrar os fotógrafos e cinegrafistas. Queriam que aquilo ficasse gravado para sempre. Não foi casualidade que escolhessem esse castigo. Os governos da Checoslováquia e da Hungria diziam que os que haviam matado de forma lenta milhares de pessoas não mereciam uma morte rápida. Na Hungria, além disso, havia um motivo mais forte. Os do partido de Szálasi haviam assassinado milhares de judeus atirando-os ao Danúbio amarrados entre si para que se afogassem. O enforcamento no poste imitava esse sofrimento, asfixia lenta na frente de todos. Muitas vezes obrigavam os que iam morrer a vestir o uniforme com o qual haviam cometido seus crimes. Karl Hermann Frank foi enforcado com seu velho traje das SS. Szálasi, com a camisa verde de seu partido. Era uma humilhação final, uma forma de lembrar quem eram e o que haviam feito. Os encarregados de executar não eram improvisados nem voluntários com sede de vingança. Eram carrascos com experiência. Haviam aperfeiçoado sua técnica por anos. Alguns sabiam como manejar a tensão da corda para fazer com que a morte fosse mais rápida ou mais lenta, segundo o que lhes era pedido. Todo o ato seguia um protocolo. O condenado era levado até o poste por guardas armados.
Um padre se aproximava se a pessoa queria receber as últimas orações. O executor, com traje escuro e chapéu, encarregava-se de amarrar bem tudo. Lia-se em voz alta o que havia feito. Se o condenado queria dizer algo, permitia-se. Às vezes gritavam frases fascistas. Depois, executava-se o castigo. As pessoas que assistiam reagiam de formas muito distintas. Em algumas execuções, todo mundo ficava em silêncio, como se fosse um rito. Em outras, ouviam-se gritos de apoio quando o morto era alguém muito odiado, como András Kuhn, o padre assassino. Para alguns que haviam perdido familiares no Holocausto, estas mortes públicas eram uma forma de fechar uma ferida. Outros pensavam que continuar matando só alimentava mais ódio. Os jornalistas que estiveram presentes deixaram testemunhos fortes. Um britânico que viu morrer Kurt Daluege em Praga disse que a morte foi tão lenta que parecia feita para que o condenado recordasse cada vítima. Um cronista húngaro que viu morrer Szálasi escreveu que ninguém aplaudiu, ninguém festejou. Era como se todo um país soltasse o ar depois de anos de medo. O enforcamento no poste não era só uma forma de matar, era uma declaração. Na Alemanha, sob o controle dos aliados, usavam-se métodos considerados mais civilizados. Mas os países que haviam sofrido a ocupação nazista queriam deixar claro que eles agora mandavam e podiam castigar como quisessem. Para os governos comunistas que iam tomando o poder nessa parte da Europa, estas mortes em público também serviam para deixar sua mensagem. O comunismo havia vencido o fascismo, e era preciso deixar claro quem eram os bons e quem eram os maus. No entanto, essa forma de execução não durou muito. No final de 1947, a maioria dos líderes nazistas já estava morta. Os novos governos começaram a usar métodos menos visíveis. A Guerra Fria já havia começado, e as execuções públicas de fascistas foram substituídas por julgamentos mais discretos contra inimigos do sistema. Com o tempo, quase todos os países europeus abandonaram a pena de morte. Foi uma mudança que levou décadas e que mostrava outra forma de ver a justiça. A Hungria aboliu a pena capital em 1990, depois que o regime comunista caiu. A Checoslováquia, que depois se dividiu em República Checa e Eslováquia, a eliminou em 1995. As fotos em preto e branco dessas execuções continuam lá como testemunho desse tempo. Homens pendurados em postes, rodeados de gente que olhava em silêncio. São imagens que mostram como a justiça e a vingança se misturaram quando a Europa ainda estava cheia de feridas abertas. Esses homens que morreram no poste não eram ladrões comuns. Eram pessoas que haviam organizado massacres, haviam enviado milhares para campos de extermínio ou haviam torturado sem parar. Suas vidas mostram como gente comum pode se tornar executora de horrores fora de toda lógica. Depois do final da guerra, o castigo com poste se manteve em várias zonas ocupadas, não só como método de execução, mas como lembrete visível. Em muitas regiões que haviam estado sob domínio nazista, especialmente no leste, esse sistema continuou sendo aplicado durante os primeiros anos da nova ordem. As autoridades queriam que todos soubessem o que acontecia com os que haviam colaborado com o inimigo ou com os que agora se opunham ao novo poder. O poste não requeria preparação especial. Bastava encontrar um lugar alto, como um galho grosso, uma estrutura de madeira ou uma barra de ferro. Em vilarejos pequenos, inclusive, eram usados os postes de luz ou vigas de armazéns velhos. O único importante era que ficasse à vista de todos. O lugar escolhido era parte da mensagem, uma praça central, uma rua movimentada ou em frente a um edifício público. Ninguém podia fingir que não havia visto. Eram usadas cordas resistentes, e o processo era simples. A corda era colocada no pescoço, esticada puxando da outra extremidade, e o enforcado era deixado sem tocar o chão. Era lento, visível e eficaz. Não havia alçapões nem mecanismos especiais, apenas a força do carrasco e a corda apertando mais a cada segundo. O rosto de quem morria ficava à altura de todos. Não havia como não cruzar o olhar. Nesses atos não se buscava rapidez. O sufocamento durava o que fosse necessário para que os presentes entendessem. Às vezes eram 3 ou 5 minutos em que o corpo esperneava. O silêncio das pessoas tornava a cena ainda mais pesada. Os rostos ficavam vermelhos, os olhos saltavam, a língua pendia. O medo se espalhava sem uma palavra. Os que viam não podiam se afastar. Muitas vezes os vizinhos, trabalhadores ou até os familiares do condenado eram obrigados a estar presentes.
Não podiam virar as costas nem olhar para o chão. Alguns tapavam a boca para não gritar. Outros não piscavam. Era um castigo que não terminava com a morte. A imagem ficava marcada por anos. Os cartazes no peito faziam parte do ritual. Escrevia-se em letras grandes o motivo da execução: traidor, espião ou sabotador. Embora em muitos casos essas acusações não tivessem sido provadas, bastava uma ordem assinada, uma denúncia ou um simples rumor. A velocidade com que a sentença era aplicada não deixava espaço para defesa. Nas prisões, o poste também era usado, mas dentro dos muros. O pátio tornava-se o cenário. Os prisioneiros eram obrigados a formarem fila, imóveis, em frente à corda. O executado era nomeado, seus supostos crimes eram lidos e ele era enforcado. Todos tinham que ver. Ninguém podia falar, ninguém podia chorar. Esse método também era aplicado para controlar quem ainda vestia uniforme. No caos dos dias finais, muitos soldados fugiram, quebraram filas ou desobedeceram. Os comandantes os capturavam e, sem processo formal, os enforcavam na frente dos outros. Não importava se era um recruta ou um oficial. O importante era mostrar que ninguém podia sair sem permissão. Em vários casos, os próprios companheiros tinham que preparar o poste. Um grupo segurava o condenado, outro segurava a corda. Alguns choravam enquanto cumpriam as ordens. Sabiam que se recusar poderia custar-lhes a vida. Executava-se um, mas disciplinava-se a todos. Era uma ferramenta de controle total. Os arquivos mostram execuções por poste em mercados, estações de trem, pátios de fábrica e até em frente a escolas. Foram registrados enforcamentos múltiplos. Às vezes 2, 3 ou 5 pessoas ao mesmo tempo. Era uma cena brutal. Os corpos pendurados um ao lado do outro, o vento movendo-os levemente e as pessoas observando em silêncio. O medo multiplicava-se. Cada morte pública provocava uma cadeia de silêncio. As famílias não falavam. Os vizinhos não perguntavam. Vivia-se sabendo que qualquer gesto poderia ser interpretado como simpatia pelo enforcado. E isso poderia ter o mesmo fim. As fotos daquela época mostram corpos pendurados com roupas comuns, calças, camisas, vestidos. Alguns ainda com o saco na cabeça, outros com o rosto descoberto. Às vezes via-se sangue no nariz ou na boca. As cordas marcavam a pele. A rigidez do corpo indicava que já não havia nada dentro. O castigo repetia-se tanto que em algumas aldeias tornou-se parte da paisagem. Já não surpreendia. As pessoas passavam, olhavam de soslaio e seguiam. Contavam-se os mortos como se conta o tempo. Mais um, mais outro, até que deixou de parecer estranho. Até crianças chegaram a ver essas cenas. Iam de mãos dadas com seus pais, ou corriam por perto quando o poste era montado. Perguntavam o que estava acontecendo. Às vezes ninguém respondia. Às vezes mentiam para protegê-las, mas a imagem ficava gravada. Um corpo que pende, uma corda que não se solta e uma multidão sem palavras. Os registros mostram que as autoridades nem sempre retiravam os corpos rapidamente. Eram deixados lá por 1 ou 2 dias. O cheiro às vezes misturava-se com o do mercado. Os pássaros se aproximavam. A roupa molhava com a chuva. Era parte da mensagem. Eis o que acontece se você sair do caminho. Os testemunhos orais confirmam que muitos desses corpos desapareciam sem registro. Alguns iam para valas comuns. Outros eram queimados sem identificação. Não havia cerimônia, nem nome, nem cruz. Apenas o vazio onde uma vida havia pendurado. Este tipo de morte também cruzou fronteiras. Embora o poste tenha sido mais usado na Europa Oriental, também há dados de execuções semelhantes em outros lugares. Em zonas rurais da Alemanha, por exemplo, foram aplicados castigos rápidos com corda nos primeiros dias de ocupação aliada. As tropas soviéticas também usaram este sistema contra inimigos do regime. Alguns testemunhos recordam ver postes armados em plena rua, com soldados vigiando. A diferença era que ali não se permitia público. Só ficava a ameaça pairando no ar. O uso do poste como método oficial foi desaparecendo pouco a pouco. À medida que os julgamentos se institucionalizavam e os governos buscavam mostrar ordem, tornou-se menos comum. Preferiu-se voltar ao fuzilamento ou à prisão. Mas durante esses anos, ninguém duvidava do seu efeito. Era barato, direto e lembrado. Não era preciso explicar nada. O corpo falava por si só. A corda era lei. E o poste, o sinal de que não havia margem para erro. Cada execução pública reforçava o controle. Era uma combinação de justiça, castigo e medo que marcou gerações.
Nos campos de prisioneiros, o poste não era uma raridade, era parte do sistema. Ali não se precisava de permissão, nem trâmite, nem muita desculpa. Se um recluso quebrava as regras ou simplesmente era apontado por algum encarregado, a corda era preparada. Era tão simples como dar uma ordem e armar a cena. Os guardas reuniam todos no pátio, formavam filas e os faziam ficar de pé enquanto o acusado subia no caixote. Ninguém falava. Ninguém se movia. A corda era ajustada e o peso fazia o resto. Quem pendia não gritava muito. Às vezes nem chegava a protestar. Só ficava suspenso enquanto os demais olhavam sem piscar. Essas execuções serviam para que todos soubessem que não havia segundas chances. Se alguém pensava em escapar, esconder comida ou simplesmente recusar uma ordem, tinha na frente a imagem do que podia acontecer-lhe. Não era preciso explicar muito. Vê-lo era suficiente. Em muitos casos, outros presos eram forçados a preparar tudo. Alguns tinham que levar a corda, outros montar o pau e outros diretamente empurrar quem ia morrer. Faziam-no sem querer, com medo, sabendo que se dissessem que não, acabariam igual. O sistema usava os próprios internos para aplicar o castigo. O costume se tornou tão habitual que alguns sabiam quando viria uma execução pelos passos, os gritos prévios ou o modo como os vigilantes se posicionavam. Já não surpreendia, só se abaixava a cabeça e se esperava que passasse. Depois, outra jornada igual à anterior. Os corpos não eram retirados de imediato. Às vezes ficavam pendurados durante todo o dia. Outras os deixavam pela noite. No campo respirava-se um cheiro ácido, mistura de umidade, medo e corpos sem vida. Os pássaros às vezes bicavam a roupa. Ninguém os espantava. Os cartazes continuavam presentes. Sempre havia um pendurado no pescoço ou pregado no peito. Sabotador, traidor, desertor. Embora muitos não soubessem ler, o símbolo era claro. Uma corda, um corpo quieto e um cartaz com letras grandes. Essa era a educação que se dava naquele lugar. Nos campos maiores, como os de trabalhos forçados ou os industriais, os enforcamentos também eram usados para disciplinar os operários. Se alguém quebrava uma ferramenta, falava quando não devia ou se atrasava com uma tarefa, podia acabar enforcado, às vezes sem provas, às vezes por vingança de um superior. Os trabalhadores eram alinhados em filas, diziam-lhes para olhar para a frente. Colocava-se o condenado no meio e dava-se o sinal. A corda fazia o seu trabalho. Depois todos voltavam ao seu lugar, sem comentários, sem perguntas. A mensagem ficava pendurada entre o ruído dos metais e os passos rápidos. A cena repetia-se tanto que alguns reclusos sonhavam com o poste, sonhavam que eram eles que subiam, acordavam suando, com o som do vento nas orelhas. Outros diretamente já não sonhavam nada. Só iam, viam e seguiam vivos. Por mais um dia. Em muitos relatórios recuperados após a guerra, aparecem descrições detalhadas dessas execuções. Alguns documentos falavam de dias com 3 ou 4 enforcados. Outros mencionavam a resistência das cordas, os postes improvisados ou os lugares onde se repetia mais seguido. As autoridades do campo não escondiam o que faziam. Pelo contrário, usavam-no para ensinar. Alguns oficiais, inclusive, levavam novos guardas para ver sua primeira execução como parte do treinamento. Explicavam-lhes como segurar bem o prisioneiro, como fazer o nó e como assegurar-se de que não escapasse. Os castigos com corda eram tão comuns que já nem precisavam de razões. Em certos lugares, bastava um olhar fora do lugar, uma palavra mal entendida ou uma suspeita sem base. O medo era tão forte que ninguém pedia explicações. Todos assumiam que o enforcado algo teria feito. As condições do clima não importavam. Se chovia, fazia-se igual. Se nevava também. Inclusive com vento forte, os presos eram obrigados a ver. Às vezes usavam capuzes, outras não. Alguns morriam de imediato, outros demoravam mais. O resultado era sempre o mesmo: uma corda tensa e um corpo que deixava de mover-se. As mulheres também sofreram este tipo de morte. Em alguns campos mistos ou em zonas rurais, enforcaram-se mulheres acusadas de colaborar, roubar comida ou simplesmente por terem falado com algum soldado. O procedimento era igual. A corda não distinguia. Nesses casos, a gente do povo muitas vezes se aproximava para olhar. Alguns eram levados obrigados, outros eram movidos pela curiosidade. Não havia aplausos nem gritos, só silêncio. O corpo de uma mulher balançando suavemente enquanto todos baixavam a vista.
As fotos desses momentos mostram roupas simples, cabelos soltos, olhos fechados. Algumas vezes vêem-se mãos amarradas, outras não. Mas a expressão do rosto sempre é a mesma, uma mistura de medo, cansaço e resignação. Depois do enforcamento, o corpo ficava sob vigilância. Às vezes um soldado ficava por perto, outras simplesmente colocava-se um sinal para que ninguém se aproximasse. Passavam horas até que alguém o descia, e quase nunca se informava o que faziam com ele. Os familiares não recebiam notícias, nem um aviso, nem uma carta, nem um sítio para deixar flores. Só sabiam que não voltariam a vê-los. Alguns perguntavam, quase nunca havia resposta. Outros choravam em silêncio. Em muitos povos, chorar em voz alta também era perigoso. Este método foi registrado em distintos momentos da guerra e em múltiplos territórios. Foi aplicado em campos, em povos, em cidades ocupadas e até em zonas afastadas onde quase não havia autoridades. A corda era portátil. O medo também. Os soldados sabiam que enforcar alguém mandava uma mensagem mais forte que disparar. Por isso o preferiam quando queriam controlar muitos com um só ato. Usavam-no como aviso, como lição. Não era preciso falar, só olhar. O poste tornava-se o centro do castigo. As pessoas começavam a temer mais o lugar do que o motivo. Em alguns casos, evitavam passar por ali. Em outros, agiam como se não existisse, mas todos sabiam o que podia acontecer se chegassem a esse lugar no momento errado. A memória desses enforcamentos continuou viva muito depois. Anos mais tarde, ainda se falava em voz baixa dos dias em que havia um corpo suspenso na esquina da cidade, de como se ouvia a corda ranger, 2 passos que arrastavam o condenado. E embora com o tempo os governos tenham mudado, a lembrança do poste não se apagou. Ficou como um símbolo do que era o poder sem freio, do que acontecia quando as regras eram aplicadas com a corda na mão e sem espaço para se defender. Nos últimos meses da guerra, quando tudo começava a desmoronar, o poste continuava pronto. Já não se tratava apenas de impor medo, agora era uma tentativa desesperada de manter alguma ordem. As execuções tornaram-se mais frequentes, mais rápidas e, muitas vezes, mais caóticas. Qualquer suspeito podia acabar com uma corda no pescoço. Se alguém fugia, se discutia, se saía da fila, era suficiente. Não havia revisão, nem interrogatório longo. Bastava um sinal de quem tinha o controle, e o castigo era iniciado. Os locais para enforcar continuavam sendo improvisados. Na falta de estruturas sólidas, eram usadas árvores, portões, postes de luz ou vigas de edifícios em ruínas. O importante era que fosse visto de longe. Embora a cidade estivesse meio destruída, o enforcamento era feito da mesma forma. Já não havia tempo para reunir multidões, mas os que estavam por perto eram obrigados a presenciá-lo. Alguns eram levados de casas próximas, outros já estavam ali. Ficavam em fila, em silêncio, olhando. Ninguém falava. Ninguém pedia para parar. Os soldados mais jovens também eram vítimas. Se um abandonava seu posto ou perdia contato com sua unidade, podia acabar enforcado. O medo já não vinha apenas dos inimigos, mas também do próprio lado. Ninguém sabia se naquela manhã voltaria para sua cama ou acabaria como exemplo. Nesses dias, os corpos não eram retirados tão rapidamente. Muitos ficavam pendurados enquanto tudo ao redor continuava em chamas. A guerra avançava, mas a corda se mantinha. No meio dos bombardeios, as patrulhas ainda organizavam execuções. Não havia pausa. A rapidez com que as decisões eram tomadas era brutal. Alguém dava um nome e em minutos já havia sentença. Nem se revisavam os dados. Se chegavam ordens, eram executadas. Embora depois se descobrisse que era um erro, já não havia como voltar atrás. Há registro de civis enforcados em entradas de igrejas, em frente a estações, ou em frente ao que restava das prefeituras. Às vezes por acusações sem provas. Outras por pura confusão, mas o corpo ficava ali, com um cartaz pregado no peito, e ninguém se atrevia a perguntar. As fotos desses dias mostram cenas mais desordenadas. Alguns corpos com roupas rasgadas, pendurados no meio de ruas destruídas. Não havia tanta ordem como antes, mas a mensagem era igualmente clara. Continuavam mostrando quem tinha a corda e quem deveria ficar calado. Mesmo enquanto os frontes se rompiam e os aliados entravam em cidades ocupadas, houve execuções de último momento. Foram contados casos de enforcamentos feitos horas antes da chegada de tropas estrangeiras. Como se mesmo na derrota,
o poste tivesse que dizer a última palavra. Às vezes, encontrava-se o corpo pendurado, sozinho, sem ninguém para vigiá-lo. Já não restava quem explicasse por que estava ali, mas continuava pendurado, quieto, em silêncio, testemunha de que até o fim o medo continuou sendo usado como castigo. Em algumas regiões afastadas, onde as notícias chegavam com demora, as execuções por enforcamento continuaram mesmo depois da rendição oficial. Os que ainda acreditavam ter poder o usavam sem freio. A corda era a única coisa que não havia se rendido. Já não se seguiam ordens do alto comando. Cada grupo decidia por sua conta. Se viam alguém suspeito, se pensavam que colaborava com os novos chefes, o enforcavam, sem aviso, sem razão clara. Só restava o poste e a corda. Os vizinhos sabiam disso. Sabiam que mesmo com o fim declarado, o perigo continuava. Baixavam a cabeça, fechavam as janelas e tentavam não olhar. Mas o cheiro voltava. E a imagem do corpo balançando também. Em algumas aldeias, os registros oficiais nunca anotaram essas mortes. Não houve ata, nem enterro legal, apenas uma corda vazia no dia seguinte. E alguém que faltava na mesa. Depois da guerra, começaram a recolher os restos. Alguns foram enterrados por grupos de ajuda, outros por vizinhos que já não suportavam ver mais, mas muitos ficaram sem nome, sem história, sem ninguém para perguntar por eles. As autoridades de ocupação documentaram vários casos. Encontraram fotos, relatórios parciais e testemunhos de quem viu ou sobreviveu a essas cenas, mas nunca se soube a quantidade exata. Fala-se em milhares, mas não há cifra definitiva. O poste havia sido uma ferramenta de controle e, quando tudo desmoronou, foi a última coisa que se soltou. Por isso, sua presença continuou mesmo depois que o regime caiu. Demorou muito para desaparecer da rotina. Anos depois, foram feitas investigações. Reconstruíram-se fatos, buscaram-se responsáveis, tentou-se entender como algo tão simples havia sido tão eficaz. Mas não se tratava de técnica nem de lógica, era medo, e a corda o transmitia sem falar. O poste ficou na memória de muitos, não como objeto, mas como lembrança, como esse lugar onde alguém deixou de respirar, onde ninguém falou, onde todos entenderam sem que nada fosse dito. Os que estiveram ali não o esqueceram, não pelo que ouviram, mas pelo que viram, porque olhar era obrigatório, porque não olhar também era perigoso. Com o tempo, alguns postes foram derrubados, outros foram deixados onde estavam como sinal do que aconteceu. Em certos locais foram colocadas placas. Em outros, nem isso. Só restou o silêncio. As histórias foram contadas em voz baixa. Disse-se quem foi enforcado, quem empurrou, quem olhou. Mas não se gritava, não se anotava. Era algo que se sabia, mas não se compartilhava. Passaram anos, e as gerações novas ouviram essas histórias de seus avós. Alguns não acreditavam, outros não queriam saber mais, mas todos sabiam que era verdade, que havia acontecido. Os arquivos mostravam mais que relatos, mostravam fotos, papéis, esquemas, alguns com selos, outros com nomes apagados. Mas o método era o mesmo: uma corda, um lugar alto, e alguém que deixava de se mover. Em muitas zonas, o poste tornou-se um símbolo que ninguém queria nomear. Não se punham flores, não se falava em homenagem. Era só um buraco que continuava ali, embora já não tivesse corda. Os que sobreviveram ao medo do poste contavam o que haviam visto. Não como heróis, mas como testemunhas, gente comum que viu como a vida podia ser cortada em segundos, sem aviso, sem chance de dizer nada. Hoje, essas histórias aparecem em documentários, em livros, em entrevistas, mas continuam tendo esse tom de quem as diz sem levantar a voz. Porque o eco dessa corda, embora não se veja, ainda se sente. E assim, o poste que começou como um castigo ocasional terminou sendo um dos métodos mais crus de toda essa época. Porque não precisava de máquina, nem disparos, nem muita organização, só precisava que todos olhassem e entendessem.